Vamos então iniciar com a nossa prece, buscando nos harmonizarmos, para ouvirmos todos esses ensinamentos na noite de hoje e que eles possam fazer a diferença na nossa vida, que possamos utilizá-los para melhorar a nossa caminhada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmonizada. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada e inspirada por esses amigos espirituais, que com certeza aqui comparecem. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Boa noite para todos nós. Mais uma vez, cá estamos. A gente que está dentro da doutrina, estudando a doutrina, a gente sempre tem informações dos espíritos sobre muitas coisas, né? E isso é uma coisa que eles até nos ensinam. Ninguém precisa frequentar uma religião, um templo religioso, para se salvar, né? Salvar-se de quê? A gente não está correndo de ninguém, mas de nós mesmos, né? Das nossas inferioridades. O que importa, como o Espiritismo levanta a bandeira, é a caridade, que é fora da caridade que não há salvação. Mas eles também nos orientam que esse carinho que a gente acaba recebendo, as boas vibrações, a atenção dos espíritos, dentro dos templos religiosos, que não é só dentro de uma casa espírita, em qualquer templo religioso, né, que a pessoa esteja ali por abraçar aquela filosofia, aquela religião, estamos sempre sendo assistidos. Não que na nossa casa a gente não esteja, mas dentro de uma casa espírita ou de qualquer outro templo, nós estamos juntos e ali tem uma equipe espiritual, seja qual for a religião, trabalhando, auxiliando-nos a entender o que está sendo colocado e até muitas vezes a receber de uma forma totalmente diferente, às vezes, do que o palestrante está falando, porque eles nos ajudam a entender da maneira que a gente precisa de entender. Então, não há como comparar uma palestra que a gente ouve dentro do templo com aquela que a gente está ouvindo na nossa casa. É a mesma. Mas a ação espiritual dentro da casa espírita é intensa todo o tempo. E da hora, ela culmina no momento do passe, mas ela já começa muito antes, quando os espíritos começam a fazer aquela triagem, igual quando a gente vai a um hospital público ou particular, seja ele qual for, que eles começam a fazer a triagem, se tiver lá aquela sala de espera muito cheia, né, tem até cores assim, aquele que recebe uma cor vermelha, amarelo ou azul, qualquer coisa parecida com isso, que é a gravidade, né? Aquele que mesmo chegou depois, mas se ele estiver muito grave, ele vai receber uma cor que vai ser atendido rapidinho. Então, aquela triagem é feita ali, e aqui também é feito assim pelos espíritos, né? Aqueles que não estão com problemas, que não estão precisando de princípio vital, de fluido, de magnetismo, porque estão bem, vão ser preparados para ajudar os outros que estão precisando. Essa é uma mediunidade que a gente pode chamar de inconsciente. A gente nem sabe que a gente está servindo, mas está. Então, não se compara realmente a palestra quando se ouve dentro da casa espírita por causa de todas as atividades que tem ali. Não é pelo que o palestrante está falando, é também, e mais importante, por toda a assistência que as pessoas recebem, né, quando vêm. Às vezes já começa na casa da pessoa. Ela não está nem muito afim de vinho, nem estava passando pela cabeça dela, de repente vai dando a hora da reunião, ela quer vir, ela corre para dar tempo de chegar. Isso porque
os espíritos já estão intuindo, já estão auxiliando para que ela venha receber todo o tratamento necessário, né, para o seu reequilíbrio, não só do corpo e principalmente da alma, né? Hoje, com o nosso assunto saúde, doenças e doentes, é muito importante a gente ter esse conhecimento que os espíritos passam para nós, porque são coisas bem diferentes, na base são até parecidas, a doença com o doente, mas na aplicação tem muita diferença entre doença e doentes, né? E também saúde, porque as pessoas também têm assim uma visão bem diferente do que seja saúde, né? A saúde não é ausência de doença, não é isso. Ter saúde não é a pessoa não ter nada de doença. Não se trata disso. Então vamos acompanhar o que nós temos para ver, não só, né, da parte da ciência também. Olha só o que diz a Organização Mundial da Saúde. Diz o seguinte, que não está funcionando esse bichinho. Ah, porque deve estar desligado aqui. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é apenas ausência de doença. É o completo, reparem as palavras, sempre gosto de chamar a atenção para isso. Olha isso aqui, ó. Não está dizendo que é o bem-estar, é o completo. É muito diferente de bem-estar só, né? É o completo bem-estar biológico, psíquico e social. Pela visão espírita, está faltando alguma coisa aí. Mas ainda que esse padrão materialista fosse atendido, ou pelo menos tivesse que ser atendido, a gente vai vendo que não é, né? Porque aqui, ó, está muito restrito a isso aqui. Quando a gente passa mal, a gente tem uma dor, a gente sente alguma coisa, a gente vai ao médico, né? Então, quando a gente chega lá, o que a gente foi buscar lá? Que aquele médico descubra o que a gente tem e nos cure. Não é isso que a gente vai? É isso. A gente está sentindo uma dor, está com um problema, tem alguma coisa errada. A gente vai lá na espera que ele descubra o que a gente tem, né? Que peça exame, se ele não conseguir detectar logo, ou for alguma coisa a mais, para descobrir para a gente, então, ficar boa, melhorar, ficar boa. E é isso que é feito, né? É isso que é feito. A gente vai ao consultório, o médico, quando examina, né? Ele vê, pede lá uns exames, descobre a doença, dá o remédio, a pessoa ficou boa daquilo ali, tá bom. Então, nunca é levado em consideração essa parte aqui. E isso tem toda importância, né? Uma pessoa que chega com um problema, às vezes pulmonar, e ela é tratada ali, descobre, né, que ela tem um problema lá, respiratório e tudo, se tem a ver com a parte social, onde essa pessoa mora? Onde ela adquiriu essa doença? Pode ser um fungo que tenha lá na casa dela. As paredes, quando aqui em Friburgo é frio, né? Então costuma às vezes mofar as paredes. E às vezes pode ter um fungo ali que pode até matar a pessoa. Mas não é levado em consideração essas coisas. Dá um remedinho, dá lá um remédio, ela melhora, mas ela vai voltar. Porque se o problema estiver ali, ela vai voltar. É o social que não é levado em consideração. E o psíquico também não. Não é? Às vezes é um problema de alergia, por exemplo. Está muito ligado ao psiquismo isso. Está muito ligado ao que a gente pensa. Tanto que pessoas fazem alergias, de repente, de coisas que sempre usaram e nunca tiveram. De repente, fica alérgico. Né? Tanto que quem toma penicilina, essas coisas assim, tem que estar sempre fazendo teste de quando em vez. Por quê? Porque pode se tornar alérgico. E às vezes, aquela pessoa que tem uma alergia, ela passa um tempo com a alergia àquela substância e aquilo some. Ah, fez resistência. Mas fez resistência como? Né? Como é que ela fez resistência? Mas fez, passou, não tem mais alergia. Né? Então, é a parte psíquica. Né? É o bem-estar psíquico que vai influenciar. Então, a gente vê que nem
A Organização Mundial da Saúde, que segue esse paradigma material, faz tudo o que tem que fazer. Mas na doutrina espírita, nós aprendemos que isso aí é muito pouco para que se tenha o conceito de saúde, né? O Espiritismo, porém, amplia essa visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossociológico, espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, acrescentou algo de extrema importância, como nós vamos ver na questão das doenças e dos doentes. Esses fatores influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Sempre esses fatores vão nos influenciar. Partindo do momento que a gente se reconheça espírito inferior, porque tem gente que acha que não, que está com a bola toda. E que acha que é o suprassumo da bondade. Para começar, nós estamos num plano de provação e expiação. E quem está aqui, amigo, se não tiver uma missão muito grande, bonzinho não é ainda não. Tem muito que reencarnar, tem muito que aprender, tem muito que crescer para chegar na classe, na ordem aí dos bons espíritos. Porque um bom espírito também não é aquele que não faz maldadezinhas, aquele que é caridoso, não. Ele não tem mais nenhuma inferioridade, ele não tem mais orgulho, vaidade, ele não tem mais nada disso. Então, cada um analisando a si mesmo vai ver que pode não estar ainda, né, lá em cima, mas também não está lá embaixo. A classe dos espíritos inferiores, ela tem muitas variantes, né? Vai do espírito muito malévolo até aquele que está beirando já o degrauzinho ali para ser bom, para estar livre de todas essas inferioridades. Segundo o médico André Luiz Peixinho, ele é um médico baiano, ele diz o seguinte, que doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva, eu botei em vermelho porque isso importa, em qualquer instante de sua vida. Isso faz toda a diferença. Agora, ó, eu vou falar por mim, não por vocês, porque eu não posso falar de quem eu não conheço, né? E como a gente, até para a gente se conhecer é difícil, imagina então saber o que o outro faz, né? Mas eu vou falar assim por mim, o tempo todo, a começar pela nossa negligência e imprudência, né? Com as coisas do dia a dia, com a nossa alimentação, né? Com tudo. A começar pela questão até do peso. Eu posso falar por mim, porque eu nunca fui magra. Eu sempre tive excesso de peso, sempre, desde bebê. Nasci com peso normal. Mas com 8 meses, parece, eu pesava coisa de 12 quilos, qualquer coisa. Era um absurdo. Parecia um monstrinho sentado com aqueles vestidinhos que botava nas crianças antigamente. Aí ficava aquele pedacinho de perna de fora, assim, com sapatinho, com meinha, com rendinha, assim. Nossa, mas era uma tora, cada bracinho e cada perninha. Quando eu olho aquilo, eu digo, meu Deus, como é que achavam isso lindo? E achavam lindo. Achavam lindo. E assim eu segui, né? Negligente, imprudente, desprezando isso. Quer dizer, a pessoa quando ela vai a um consultório médico, que o médico fala com ela que ela tem que emagrecer e fazer exercício, ela fica com raiva dele. Ela nunca mais volta lá. Mas o papel dele não é esse, falar que eu tenho que emagrecer e que eu tenho que fazer. Ele tem que ver meu exame, ver se tem uma doença e me curar. Fica com raiva do médico, tanto que eles têm até medo de falar isso para a pessoa, né? Ora, gente, não precisa nem ir lá, né, para saber disso. Tudo que leva a um excesso de carga, quebra. Quebra. Gordo, então, é uma coisa horrorosa, é uma desgraça. Quando ele vai a uma festa, ele tem que sentar naquelas cadeirinhas de plástico, de praia.
Aquilo tem um limite de peso. Tudo tem. Eu já quebrei 2. Eu caí em plena festa de aniversário uma vez. Aí quando eu chego, eu fico olhando, né? Antes de sentar, eu experimento a cadeira, para ver se ela está bem justa. Porque, olha, ainda acontece por quê? Não é que acontece com o outro, é que ele tem excesso de peso. Vai botar um peso maior que a cadeira aguenta, vai quebrar. Tá? Vai. Não tem jeito, isso vai acontecer. Eu já estou tão acostumada que eu já morro de rir disso, né? Eu digo, gente, essa cadeira aí não dá não, hein? Isso aí não vai dar certo, não vai prestar. Aí, a gente fica imaginando, o que a gente quer? A gente tem uma coluna que sustenta o nosso corpo, né? Que ela não aguenta excesso de peso também, não. Ela vai quebrar. Entre aspas, vai dar problema. A gente tem uma relação de altura e peso que dá um peso que a gente pode ter. Além disso, vai ter problema. Vai ter problema de coluna, vai ter problema de joelho, vai ter problema com tudo. Não tem jeito, isso é uma coisa lógica, isso é matemático. Não é alguma coisa... Não, a gente não pode negligenciar essas coisas. Então, esse conceito é certíssimo, é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva em qualquer instante de sua vida. A gente come demais. Os espíritos falam que desencarna mais gente por causa de excesso de comida do que da fome. As pessoas se preocupam com a fome do mundo, o excesso de comida mata muito mais. Leva a uma série de doenças. Né? Excesso de peso é um dos grandes problemas para a gente ter, assim, causadores de grandes problemas de saúde. E a gente não liga, a gente não faz o melhor, depois não quer ficar doente. Come igual um desesperado, come tudo que vê pela frente. Gente, não vai dar certo isso. É evidente que vai ter um momento que alguma coisa vai aparecer. Eu ainda agradeço a Deus que os meus problemas por conta desse excesso de peso não são tão graves. Porque o excesso de peso causa câncer, causa diabetes, causa um monte de coisa que leva a pessoa à morte. Mas as pessoas não ligam. Eu gosto de comer, e daí? A gente não é tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Então a gente tem que ver, desde cedo, a gente tem que ir se preocupando com isso. Porque se vai viver uma vida aí de 7, 8 décadas, esse corpo não vai aguentar aquela pressão durante 8 décadas, não, vai adoecer. Claro que vai. Então a gente não está fazendo o melhor que a gente precisa durante todo o tempo da nossa vida, em qualquer momento, né? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições nós temos: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Está lá no Evangelho. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, na maioria das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é exatamente isso. Nós somos frutos de nós mesmos. Ninguém é culpado pelo que nos acontece. Em nenhuma situação. Ninguém é culpado. Podemos ter os estímulos do meio,
mas precisamos de fatores desencadeantes para que a desgraça aconteça, a infelicidade. Desgraça, nesse sentido, é a falta, né, da alegria ali, né? Então a gente não tem como reclamar, porque nós somos responsáveis diretos por tudo. A doença é sempre a manifestação de um distúrbio, de uma anomalia ou de uma disfunção. O mal é que a criatura humana só dela se conscientiza quando os seus efeitos estão à mostra e sob o imperativo dos incômodos da dor ou do sofrimento. A hora que a gente sente alguma coisa, né? Por isso que dor é muito bom, né? A dor é importantíssima, porque através dela a gente vê que tem algo que está errado, né? A doença mostra que há algo errado com os nossos valores, pensamentos e sentimentos. Isso aqui não está no paradigma materialista, evidentemente que não, né? Porque eles tratam o corpo. O médico alopata trata o corpo. Eles não estão indo além disso aí, não estão transcendendo aí, né? Delmar Franco, psicóloga, também oradora espírita, escritora, ela diz o seguinte, que o sintoma da doença é a expressão visível de algo invisível. O sintoma sinaliza a presença da doença. Essa doença, ela está no perispírito. Ela não está dando sintoma ainda, mas ela está lá. Quando ela se somatiza, porque o corpo biológico nada mais é do que aquele que vai somatizar as doenças. Então, para o paradigma espiritual, toda doença é psicossomática, todas elas. Toda doença é psicossomática para o paradigma espiritual. Porque ela não nasce no corpo, ela não está no corpo, ela não começa no corpo. Ela sai, tá, da alma. É a alma que adoece, não é o corpo. O corpo recebe a carga depois, mas não é ele que inicia a doença. A doença só existe porque o espírito se desarmoniza e adoece por causa de suas inferioridades. Então, mas eu peguei um câncer por causa da minha inferioridade? Foi. Se não foi dessa, foi de outra experiência, mas foi. Ainda mais ele. Ainda mais o câncer. O câncer, ele é uma doença que quase sempre é kármico, quase sempre. Né? Ele surge, ele é kármico. Às vezes, a pessoa fica boa, porque karma, Kardec nem usa esse termo, né? Mas a gente pode usar. É um conjunto de provações e expiações, e não quer dizer que a pessoa tem que viver a vida inteira com ele, como o entendimento hindu, que é assim. Né? O hinduísmo fala isso, que karma dura a vida inteira. É um karma, eu tenho que aceitar. Não, o karma tem fim. As nossas dores têm data para acabar. Tem data. E o que prova isso? Aquela mulher hemorrágica lá do Evangelho, que vivia com hemorragia, tinha 10 anos, ela tinha vendido tudo que ela tinha feito tudo que estava ao alcance dela, mas ela não melhorava. Aí num dia que Jesus passou pelo lugar, ela achou que aquele era o último recurso dela. E ela foi e agarrou nas vestes de Jesus, e na mesma hora ele falou assim para os discípulos, quem me tocou? Aí os discípulos acharam até graça, aquela multidão querendo, né, botar a mão em Jesus. Como que ia descobrir? Mas ela estava ali, e ela falou, fui eu. Na hora que Jesus fez essa pergunta. Ele disse que sentiu a virtude sair dele, né? Quer dizer, o magnetismo saiu dele. Aí a mulher, ele falou para ela, mulher, a tua fé te curou. Ele não disse que foi ele, falou que foi a fé. Isso significa o quê? Terminou o karma dela com aquilo ali, chegou ao fim. Ela não precisava mais sofrer o que aquele problema veio ensinar, ela já tinha aprendido. Então ela ficou boa. Mas ele não disse que foi ele, disse, a tua fé te curou, né? Tua fé te salvou. A enfermidade é um aviso de que algo está mal no indivíduo. A doença é mero efeito, dado que a causa tem nascedouro do comportamento desse mesmo indivíduo
E, por vezes, a conversão em enfermidade pode ser uma ação mais ou menos demorada no tempo. Às vezes, não dá nem tempo na atual encarnação daquela pessoa desenvolver a doença que procurou. Porque ele tem causas anteriores e causas atuais. As causas anteriores, como a gente ainda vai ver aqui, não podemos mais fazer nada. A doença kármica, aquela que a gente escolheu pela escolha das provas, essa vem para nos educar, para nos curar a alma. Essa não tem o que fazer. Ela vai aparecer. Porque ela foi marcada no perispírito quando desencarnou aquela alma, naquele momento, levou aquela marca, e quando o espírito reencarna, o perispírito vem com aquele ponto ali para imprimir no corpo físico com o material biológico dos pais aquela enfermidade que ela vai ter que ter para ela resgatar o passado dela. Pode ser numa forma de um câncer, seja do que for, mas ela vai desenvolver. Mas nem por isso ela vai ter que sofrer, porque as preces, o recurso de todos os instantes e muitos outros recursos vão estar a seu favor. Não, talvez, para curar, porque é uma enfermidade kármica, mas para minimizar a dor e o sofrimento. Agora, olha só esse quadro. Apego aos bens materiais, orgulho, vaidade, cobiça, hipocondria, ociosidade, indisciplina, ciúme, insatisfação, intransigência, ódio, inveja, mágoa, medo, revolta, incompreensão, sensualidade no sentido de dar mais valor ao corpo, né, do que à alma, lamentações, autopiedade e muitas coisas mais. Isso aqui, não resta dúvida, é um quadro que faz que a alma adoeça. Então a alma ela ainda é inferior, porque ela ainda não está na ordem dos bons espíritos, ela carrega essas inferioridades. Se não fizer nada, ela mesma, por ela, para melhorar isso aí, ela vai desestruturar o perispírito, que é o corpo espiritual que ela carrega, que vai imprimir no corpo físico todas essas coisas aí em forma de doença. Ah, mas como assim? Como assim? Olha, indisciplina, eu já falei no início, né? A gente não liga, é indisciplinado, não liga para peso, não liga para o que está comendo, para os excessos, para limite, nada disso. Vai ter doença por causa disso. É uma indisciplina. A cobiça, a hipocondria, o orgulho, apego aos bens materiais, que não deixa nem o espírito seguir seu rumo depois que desencarna, fica lá agarrado àquilo tudo, né, preocupando todo mundo ali, porque ele se faz presente, é um horror. E isso aí, esse apego aos bens materiais, quando ele estava na matéria, já existia, porque ele saiu e levou esse problema ainda com ele. Isso aí faz a pessoa adoecer, porque qualquer problema que haja, ela fica doente. Perda material, incluindo aí a morte física, né? Dos nossos afetos. Quantas pessoas morrem doentes porque não conseguiram reagir bem diante da morte de um afeto? Isso é natural, isso faz parte da vida. Nós vamos ficar doentes, nós vamos adoecer por conta dessas coisas todas. Então, tudo isso aí vira doença, ou na atual encarnação, ou na próxima, não tenhamos dúvidas disso. Os espíritos dizem que é exatamente assim, faz sentido, né? Lembra quando houve aquele problema com o Collor, que ele prendeu o dinheiro das pessoas? Quanta gente morreu, infartou, teve AVC, muitas. O apego aos bens materiais era tanto que, quando aconteceu isso, as pessoas ficaram doentes e morreram algumas. Então, isso é problema para a gente, não resta dúvida. Então, todos esses sentimentos que a gente viu naquele quadro triste ali, né, geram pensamentos desorganizando o perispírito e podem alicerçar atitudes indignas, maldosas, infringindo as leis de Deus, com total desrespeito ao próximo, traumatizando o perispírito, que ao comando da alma exteriorizará no corpo biológico as doenças de uma alma doente.
Então, não nasce no corpo, não vem de fora. Daqui a pouco eu explico esse negócio de não vem de fora, né? Tá o sarampo matando as pessoas, febre amarela, como não vem de fora? A gente chega lá. Quando pensamos, criamos mentalmente de acordo com a nossa mente. Isto equivale a dizer que as construções mentais serão benignas ou malignas, dependendo do nosso estado emocional do momento. Precisamos unir o saber com o sentir e unir a razão com a emoção, para a gente poder equilibrar esses sentimentos. Porque aquele quadro triste lá ainda nos pertence. Ainda nos pertence. Não adianta falar assim, não, isso não me pertence mais. Pertence sim. Faz uma análise, uma reflexão que pertence sim. É ciúme, é inveja, é egoísmo, é orgulho. Pertence sim, pode não ser tanto, mas pertence ainda. Senão não estava aqui. Porque está na terra, é plano de provação e expiação, só nasce aqui espírito em missão muito grande, e eles são reconhecidos, né? Ou então quem tem que resgatar. Ou então provar que está melhor. Então não tem jeito, essas coisas todas ainda nos pertencem. O nosso comportamento, como um todo, é responsável pela maioria das doenças que nos atingem. O espírito em desarmonia desestrutura o perispírito, que deixa de proteger o corpo físico, permitindo a desordem das células, deixando de oferecer resistência às invasões externas, aos vírus, às bactérias, né? Ao sarampo que está aí matando, aos vírus, isso aí. São os estímulos externos. A gente terminou na terça-feira uma quantidade legal de reuniões falando sobre perispírito. E a última função ali é de estabelecer ou preservar o sistema imunológico no corpo físico. É do perispírito isso. Ele tem essa função. Ele tem essa função de manter o equilíbrio do sistema imunológico no corpo físico. Se a alma está com problema, vários problemas de inferioridade, ela desestrutura esse corpo mental, porque quem manda é ela. E esse corpo mental é o corpo físico, porque o corpo mental é entre o perispírito e a alma, o espírito. É um corpinho mais sutil que o corpo perispirítico, e ele liga o perispírito à alma, aonde guarda a memória, onde a alma deposita sua memória, seu arquivo, tudo lá. Então ela desequilibra isso, o corpo mental desequilibra o perispírito, que é o corpo, né, considerado o corpo da alma, e ele vai desestruturar o duplo etérico, que está próximo do corpo físico, pertence ao corpo físico, morre com ele, e ali então estraga todo o sistema imunológico do corpo físico e ele não consegue combater as doenças. Aí, aquilo que era para ser apenas um fator biológico passa a ser doença. Muitas pessoas pegam vírus e não ficam doentes. Por que será, né? Isso é uma prova de que vírus só não é responsável pelas doenças estabelecidas. Uma pessoa tem contato com outras, que é uma doença contagiosa, tem contato com essas doenças e não adoece. 2 da família adoecem, 3, 4 não adoecem. Né? Gripe é uma coisa muito comum, né? O sujeito pega gripe. Lá em casa era assim, quando meu marido pegava gripe, eu digo, fica longe, hein, pelo amor de Deus, porque eu não posso pegar gripe. Tem palestra para fazer, não posso ficar com a minha voz ruim, não posso tossir, fica longe. Eu não posso pegar isso aí, porque você amanhã tá bom, se eu pegar eu fico aí 1 semana, 10 dias. Pois é, algumas vezes até dá certo essa expulsão que eu faço com o vírus. Aí outras não, porque posso estar com uma fragilidade e ele vem e pega o vírus, né? Então, normalmente, a gente pode ver que a mãe, na casa, quase nunca pega nada de doença dos filhos. Por quê que ela não pega? Porque ela tem que cuidar dos filhos. Eles estão lá doentes,
né? Eles pegaram gripe, eles pegaram hepatite, pegaram não sei o quê. A mãe está cuidando e ela não pega. Ela não pega porque ela está focada em auxiliar aqueles filhos, aos familiares. A alma não tem tempo de ficar doente, não. A gente dá ordem e fala, ó, não posso não, hein? Não posso ficar doente, não posso pegar nada. E quase nunca a mãe pega nada. Ela fica bem, né? Aí a gente fica imaginando, gente, isso, claro que isso é óbvio, não é somente o vírus que faz a gente pegar doença, que faz a gente adoecer. Se eu piso num prego enferrujado, evidentemente que eu vou ter um problema infeccioso. Mas isso não é doença, é um impacto biológico ali. Eu peguei uma infecção, vou tomar um antibiótico, ficar boa, acabou. Eu não vou ter uma doença por causa daquilo ali vai passar. É um impacto biológico. Agora, se eu tiver uma fragilidade qualquer, se a minha alma não estiver bem, e meu corpo físico estiver desestruturado no sistema imunológico, porque a alma assim ordenou, aí aquele problema ali pode me levar a uma doença, uma tetania, sei lá o quê, o antibiótico não vai nem fazer efeito. Eu posso até perder o pé. Mas não foi somente pelo ferro enferrujado. Porque quantas pessoas furam pé com ferro enferrujado e não morrem de uma doença? Vai tratar, vai ficar bom. Lá na roça não tem nem antibiótico para tomar. Pega chá, massa, folhinha, erva, bota lá, né? E pronto, ficou bom. Então a gente vai ver que a gente vai tendo a certeza que isso não é de fora. Isso é de dentro. E os espíritos falam e pela lógica, não é só porque os espíritos falam, a medicina está começando a chegar perto disso aí, né? Que é importante levar em consideração isso. A irrigação da energia vital, que advém do perispírito, que é aquela que mantém o corpo funcionando, os órgãos funcionando, é o princípio vital, né? Fica comprometida e assim patologias ocorrem, pois o nosso sistema imunológico é nutrido pelo fluido vital. Se o perispírito não nutre o organismo com fluido vital, o sistema imunológico vai ficar ruim. A alma é influenciada pelas experiências que ela vive. A alma é influenciada por tudo aí no mundo, né? Todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, que transmite tudo ao corpo físico, que é o que a alma determina para ele através das ordens que dá o perispírito. O corpo biológico, o corpo físico, é o que a alma determina para ele. Ele é submisso à alma. Ele é uma roupa, ele é submisso à alma. Ele vai exteriorizar o que a alma comandar, que é ela que comanda isso aí. As células fazem exatamente o que a alma manda que façam. Tanto que pessoas que passam por uma dor intensa, por um desgosto, uma tristeza muito grande, pela perda de alguém ou por algum outro motivo, se elas não reagirem, elas vão pegar doenças mesmo que vão levá-las à morte. Foi feito aí um trabalho grande de pesquisa com a leucemia. E foi constatado que a grande maioria dos pacientes que estavam com leucemia tinham passado por uma tristeza intensa. Por uma tristeza muito grande. Que não chegava a depressão, não, mas uma tristeza muito grande. Porque quando a gente está muito triste, a depressão, por exemplo, faz a pessoa querer morrer. Então, quando isso acontece, é a alma que está com isso, não é o corpo físico. Começa a mandar ordem para as células. E elas vão se autodestruindo. Elas se matam. Elas deixam de absorver princípio vital e morrem. Principalmente aquelas, né, células-tronco que formam o sangue. E deixa de acontecer a formação delas. E a pessoa acaba com uma anemia que leva realmente, nem sempre, né, mas às vezes isso vai levar a uma leucemia. Então, a gente tem que entender que a gente tem que reagir diante das coisas que nos impactam a mente.
As nossas inferioridades, elas ainda existem, elas vão continuar existindo. Faz parte. Mas a gente tem que reagir e não buscar doença à toa. Ser mais disciplinado com as coisas para não adquirir doenças por causas atuais, né? Instalada a doença, esta irá se desenvolver, entre outros fatores, de acordo com a postura mental do paciente. Isso. 10 pessoas têm a mesma doença, no mesmo grau ali de intensidade, gravidade, as 10 pessoas. Cada uma reage de um jeito. Cada uma responde de um jeito ao tratamento que é feito com elas. Por quê? Tem algo além do que corpo físico. Lógico que sim, né? E já foi feita as pesquisas, várias pesquisas em universidades, que não são nem religiosas, nem nada. Quem acredita em Deus consegue se curar com mais facilidade. Quem tem fé consegue se curar com mais facilidade. Porque fé é algo íntimo. Ninguém consegue pôr fé na cabeça de ninguém. Fé não é algo que você pode adquirir, que você pode passar para alguém. É uma convicção íntima. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu acredito para ser fé. Ainda que outra pessoa me prove e mostre para mim, me prova que o espírito existe para alguém. Se ele for materialista, ele não vai aceitar. Prova não convence. Por quê? Porque isso é íntimo, é convicção. Isso tem que ser alcançado pela própria pessoa. Então, aquela pessoa que tem convicção que ela pode se melhorar, ela tem fé nisso, porque ela acredita realmente que ela pode melhorar, ela vai responder muito bem ao tratamento e pode ficar boa sim. Agora, a outra que acha que isso é bobagem, não vai. Os remédios podem não fazer efeito e ela, pronto. Porque ela não tem força para combater isso. E isso os médicos estão reconhecendo nos consultórios. Está confirmado que se o doente movimentar suas energias de forma positiva e com esperança, enfrentando o problema como sendo um acontecimento que faz parte das ocorrências terrenas, terá maiores possibilidades de chegar à cura. Isso não sou eu que falo, não. Isso são pesquisas nos hospitais, feitas, né, em hospitais, escolas, principalmente. Olha que interessante. Mesmo as doenças genéticas, é o espírito que, através do perispírito, manipula os genes, ativando-os ou desativando-os para esta ou aquela doença. Trazemos conosco, perfeitamente encadeados, as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo o que acontece. Alguns médicos não conseguem explicar por que uma criança, filho, né, de pais jovens e plenamente saudáveis, nasça com síndrome de Down. Porque a síndrome de Down, isso está caindo até no próprio meio científico, né? Pensava-se que ela era por questões assim dos óvulos que já não estavam tão jovens, né? Porque os óvulos femininos, eles são produzidos na época da puberdade e ali ficam sendo liberados mensalmente quando a menina entra na puberdade e menstrua, e quando eles não são fecundados, eles morrem em forma de menstruação. Isso vai sendo liberado ao longo do tempo, de vida útil hormonal da mulher. Então, depois de uma certa idade, a mulher tem mais dificuldade de engravidar, porque esses óvulos, se eles não tiverem uma carga boa de princípio vital ali, e já não tem muito, porque acompanha o envelhecimento natural do corpo, né? Eles não conseguem ser fecundados. Aí não engravida com facilidade. E quando aqueles, né, que conseguem ser fecundados,
havia uma crença de que eram óvulos que já não estavam bem, que eram mais envelhecidos e causavam a síndrome de Down. Isso está caindo. Porque eles não conseguem explicar quando essa síndrome vem numa criança de pais jovens e saudáveis. Como? Ela escolheu a escolha das provas, ela precisava daquele problema para ela resgatar um passado. Então o espírito, às vezes a gente vê um espírito, uma pessoa no mundo toda deformada, toda doente, a gente fala assim, nossa, o espírita, nossa, o que deve ter feito? Aquela pessoa deve ter sido muito malvada na outra encarnação para merecer nascer dessa maneira. Isso é um erro de julgamento incrível. Porque esses espíritos, eles manipularam o material genético dos pais para que eles pudessem vir com esses problemas. E só pode fazer isso o espírito que está num nível evolutivo melhorzinho. Senão ele não consegue fazer essa manipulação. Aí, quando o espírito é muito inferior, o material genético fala mais alto. Quando ele é mais evoluído, ele tem muito pouca interferência na vida que ele vai ter. Então, o que acontece? Aquele espírito já entendeu que ele precisa resgatar isso, aí veio. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor que a gente tem. Então, ele já estava no momento de poder resgatar aquele passado dele. Por isso que ele vem assim. E, às vezes, nós que nos sentimos bonzinhos, né, premiados por Deus, porque a gente não tem problema nenhum, às vezes a gente está tão inferior ainda, que se Deus mandasse uma doença, a gente não ia resistir. Ia ter queda. E Deus sabe disso, então não manda. Então a gente fica aí no mundo, a gente vai se fortalecendo, preparando, aprendendo com esses exemplos de superação que a gente vê no mundo, para quando chegar a nossa hora de fazer o resgate, a gente está mais fortalecido. Porque não vamos achar que porque a gente está aqui hoje e que não tem grandes problemas na vida, que a gente não tem nada para resgatar. Doce ilusão. A gente está aqui, às vezes, resgatando alguma coisinha pequenininha de 4, 5 encarnações atrás. Não foi nem o que fez na última. Que a gente não ia ter nem condição ainda. Deus é misericordioso e sabe muito bem o que a gente pode aguentar. Como diz Paulo de Tarso, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Não se anulam os efeitos das causas que criamos, nem podemos alterar o curso natural dos acontecimentos que conosco se relacionam. Não, a gente não pode. A gente pode fazer isso não errando. A gente tem essa escolha para não errar. Agora, no momento que nós escolhemos alguma coisa, a reação está ali, inclusa ali. Vai chegar. Então, se a gente semeia vento, a gente vai colher tempestade. Isso não resta dúvida. Geramos pensamentos que vão ficar impregnados na nossa aura, que é a atmosfera psíquica criada pelos nossos pensamentos. Se sustentarmos por muito tempo esses pensamentos, eles se tornam recorrentes em nosso perispírito. E se gerarem recompensas no cérebro, quer dizer, se a gente gosta disso, embora não seja grande coisa, né? É igual comer tudo que quer e a quantidade que quer. Tá me gerando uma recompensa. Eu continuo. O cérebro trabalha no sistema de recompensa, né? Aí, o que pode acontecer? Podem nos levar a criar hábitos que vão nos desorganizar, se forem ruins, pois já podemos ter educado o nosso cérebro a funcionar nesse padrão. E num determinado momento, esse padrão de pensamento recorrente vai alterar a bioquímica do cérebro. Aí criou hábitos, aí é difícil. É por isso que é complicado a gente mudar hábitos. Porque eles já estão ali, eles são resultados de pensamentos recorrentes que a gente não deu importância. Por isso que a gente tem que pensar e pensar no que está pensando. Enxotar pensamentos ruins, falar, não, sai daí. Né? Não quero esse pensamento, bota para fora. Nós temos capacidade para isso. Nesse ponto a gente manda, que é a alma que está aqui, né? Eu sou o espírito. Eu tenho um corpo e sou um espírito. Então o ideal é não entrar no padrão repetitivo de pensamentos para que ele não se torne recorrente. Se for bom, deixa, né? Que aí é beleza. Se o pensamento for bom, ele deve se tornar recorrente, mas se não for, né?
Por isso que Jesus recomendava: orai e vigiai seus pensamentos. Essa aqui é a receita. É só a gente querer. Vigiar os pensamentos. Se eles forem ruins, enxota. Põe para fora. Né? Se forem bons, a gente acata, abraça, porque vai valer a pena. A causa da doença está na alma, então, né? Pelo que a gente já viu aí. E pode surgir como mecanismo depurativo. Quando a gente está doente, tem uma doença qualquer, não perguntemos por quê. Não importa. Perguntemos para quê. Para que isso está comigo? Normalmente a gente fala, mas por que eu? Pensamento errado. Pensamento distorcido. Vamos perguntar o que essa doença tem para me ensinar. Qual é a lição que esta doença traz em minha vida? As doenças que têm causas anteriores a esta encarnação, não podemos evitar sofrê-las. São as doenças kármicas que a gente fez quando escolhemos as provas para a nossa vida. Mas as de causas atuais, essas nós podemos evitar. Como a indisciplina na nossa vida. Né? Como ficar com maus pensamentos com relação às pessoas, ciúme, cobiça. Quantas pessoas cometem crime por causa de ciúme? Olha o comprometimento dessa alma para as outras encarnações. Atrapalha a vida das pessoas. Isso é comprometimento para as outras encarnações. Então a gente tem que fazer por onde? De sofrer só as doenças por causas anteriores. Para poder sofrer bem isso aí, senão vai passar de novo. Porque é o maior medo que a gente deveria ter, não é de ficar doente, não. É de ter que ficar doente várias vezes para aprender a mesma coisa. Porque se a gente não souber sofrer, vai ter de novo o problema, até aprender. São lições. As doenças são lições que a gente tem que aprender. As doenças, isso é de Kardec. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, nas partes das preces para pessoas doentes, o item 77 está lá assim, ó. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quanto nós passamos, às vezes, para os nossos filhos, doenças hereditárias, né? Por quê? Eles também estão nessa roda viva, senão eles não iam ser infectados. Se o espírito que está reencarnando não merece ter aquela doença hereditária, ele não terá. Por quê? Ele não vai derrogar nenhuma lei da natureza, ele vai manipular os genes para que ele não absorva aquele gene doente. Porque ele não tem que passar por isso. Agora, quando há uma herança genética, os espíritos que vão reencarnar ali também precisam dela, da doença genética. Então, vai acontecer. Quantas crianças de pais aidéticos nascem sem estar infectados pela AIDS? Também é outra coisa que a medicina está questionando. Como eles não têm essa infecção? Não tinham que ter. Né? Então, só vai acontecer quando tiver que acontecer. Se Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus não quisesse, presta bem atenção nesse item, ó. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, por isso que eu coloquei em vermelho, porque não são em todos os casos, nas doenças kármicas, e que a gente tenha que sofrê-las daquela forma, não vai ter alívio. Nós escolhemos isso, para resgatar nosso passado delituoso, nós escolhemos. Por isso que está aqui, em certos casos, ó, se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. E ele botou, né? Sua solicitude previdente
a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Está lá nessa página do Evangelho, lá no finalzinho. Então, se Deus não quisesse isso, não, você tem que sofrer, você fez por onde merecer, você tem que sofrer. Não, se ele não quisesse, ele não teria colocado meios de cura ao nosso alcance, e ele botou. Ajuda-te que o céu te ajudará, batei e abrir-se-vos-á. Isso é da lei, né? Então ele colocou os meios da gente, só que nós temos que procurá-los e aplicá-los. Isso é importante, fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte e o mais Deus proverá. Isso está também no Evangelho. Continuando essa fala de Kardec, ó, capítulo 28, lá no finalzinho, item 77. Ao lado da medicação ordinária, que são os remédios, a alopatia, né? Elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica. E depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Leiam isso lá. Agora, está bem destacado aqui, isso não equivale a dizer que deveremos fazer do centro espírita um posto de saúde para curar somente nosso corpo biológico. Se de repente a gente anunciar aqui que a gente vai fazer cura, e vai ser fila do SUS, tem que chegar às 3 da manhã, senão não pega mais lugar, para reunião às 8 da noite, tá? Vamos combinar, né? A gente ainda está muito sensualista, muito ligado à matéria. Mesmo nas casas espíritas, as pessoas vão em busca da cura do corpo, infelizmente. Às vezes as pessoas falam isso para a gente assim, desde que eu estou aqui, nunca mais eu tive dor de cabeça. Nunca mais eu tive a minha alergia. E nem minhas crises de asma. Pode contar que não foi porque está vindo aqui, não. Porque está mudando o comportamento com o que está aprendendo. Claro que a casa ajudou, mas só porque veio, não. É porque está colocando em prática o que está vendo, o que está aprendendo. Senão, não vai resolver. Né? Isso não quer dizer, a gente aqui não está falando de centros que têm cura, que usam de todos os recursos espirituais para curar alguém. Mas só que a pessoa tem que entender que ela não pode ir lá somente atrás da cura biológica. Ela tem que ir atrás da cura da alma. Porque se ela for atrás da cura biológica, ela vai melhorar, pode ficar até boa daquele problema, mas outro vai chegar. Outros vão chegar. E se ela curar a alma, ela só vai ter problema com a doença kármica. Jesus, quando curava alguém, dizia, vá que a tua fé te curou. Para aqueles que já tinham reparado seus débitos passados, é o caso da mulher com a hemorragia. E para outros ele dizia, vá e não tornes a pecar. Para aqueles que adoeceram por imprudência, negligência e irresponsabilidade com seus pensamentos e ações. Ele nunca disse que ele curou ninguém, né? Então, olha só, a doença não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que vem de fora são estímulos que precisam de fatores desencadeantes para que se tornem doenças. Então, os vírus, as bactérias, a gente tem que fazer a nossa parte. Tomar vacina. Isso é importante, gente, tomar vacina. Porque isso é um problema social. Não é uma escolha minha. Eu posso não querer tomar a vacina, mas se eu não tomar, eu posso ter essa doença e passar para 10, 15 pessoas. Não é justo isso. Mas essas pessoas também só vão ficar doentes se elas estiverem merecendo. Não vamos com esse pensamento, não. E não nos cabe esse julgamento. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem certeza que você não vai ser impactado com esse vírus, que você não quer tomar a vacina? Tenho. Tenho porque eu sou espiritualizada. Se tem, né? Que bom, eu não tenho.
eu tomo, porque eu não tenho essa certeza, né? Então eu faço a minha parte. Se ele vier e eu tiver que ficar doente, é porque eu tenho um problema com a alma, que impediu o meu perispírito de me proteger, né? O conceito espírita de saúde é a perfeita harmonia da alma. Até quem traz essa frase aqui foi Chico, através de um livro do Emmanuel, que ele deu essa afirmação, e realmente a medicina está chegando a esse ponto, que é a perfeita harmonia da alma. Se a alma está harmonizada, eu tenho saúde. Ah, mas as pessoas então não vão ficar doentes, né? Olha só, na casa espírita se faz medicina de ponta, com os estudos doutrinários, oferecendo-nos o conhecimento necessário à reforma íntima, capaz de nos tornar saudáveis, para que a doença não tenha como se instalar. Aí, em vista disso aqui, vocês devem estar pensando assim, então ela está falando que a gente vai poder ficar livre de doença. Não estou, não. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Então, lá vem a pergunta. Ainda chega lá. Vamos nesse slide aqui primeiro. O remédio para a cura ou prevenção das doenças está ao alcance de todas as pessoas, sem nenhum custo, bastando apenas que queiramos fazer uso dele. Obediência às leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. Todo mundo tem consciência. E as leis dele estão lá, na nossa consciência. Então, todo mundo tem acesso, porque só basta ler a consciência, né? E o modo de usar esse remédio aqui é esse aqui, ó. Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Essa é a posologia do remédio. O remédio é obedecer à lei de Deus, né? Fazer tudo disciplinadinho. Não é virar santo, não, porque isso não é ser santo, não. Tá? O santo está muito longe disso. E o modo de tomar é querer para o outro mesmo que a gente quer para a gente, porque aí a gente está equilibrando o conhecimento com o coração, né? O conhecimento com o coração, a inteligência com o coração. A gente está equilibrando, então a gente vai ter uma harmonia na alma. Aí vem esse quadro, ó, gratidão, felicidade, alegria, bom humor, otimismo, amigos, trabalho voluntário, ocupação, solidariedade, fé, compaixão, disciplina, amorosidade, perdão, assegurar-nos a saúde da alma. É o oposto daquele primeiro quadro que a gente viu, né? Gente, isso aqui não é difícil, não. É só ter um mínimo de gratidão a Deus pela vida. Né? Isso aqui não é algo... Ninguém vai virar santo, porque é assim, não. A santidade está longe disso. Mas vai nos assegurar uma harmonia da alma, não tenhamos dúvida. A nossa vida vai ficar mais leve, né? Aí vem a pergunta que eu falei. Ficaremos livres, então, das doenças? Né? Se eu for assim, eu vou estar livre de doença? Há um não bem grande aqui. Não. Claro que não, gente. Claro que não. Nós estamos num planeta de provação e expiação. Eu vou ficar livre de adquirir doenças por causas atuais. Mas e as anteriores? Acha que a gente foi bonzinho a vida toda? Desde que Deus nos criou simples e ignorantes até hoje? Que a gente só fez coisa boa na nossa caminhada evolutiva? Fomos umas pestes, isso sim. Né? E agora a gente está resgatando. Às vezes hoje eu estou passando por um problema, resgatando o meu passado de 2 séculos atrás. E é assim mesmo, somos espíritos imortais, nós não vamos morrer. A gente vai caminhando, vai aprendendo. Então, olha só, nós temos doenças kármicas, que são as expiatórias, geradas por causas anteriores, que farão o corpo sofrer para que a alma entre em harmonia com a drenagem dos fluidos deletérios pelo corpo biológico. É a doença que cura, é o câncer. O câncer é a doença que cura a alma.
ela saiu do essa doença saiu do perispírito, nós levamos quando desencarnamos, viemos para o mundo, imprimiu lá no corpo físico essa marca que vai se desenvolver no momento devido, e com isso ela sai do perispírito, limpa o perispírito. Então é a cura da alma. O câncer e outras doenças kármicas são a cura para a alma. Se a gente entender isso, nós vamos passar por esses processos, se tivermos que passar, com muito mais leveza. É preciso encontrar um sentido para a dor, seja ela qual for. Victor é um... eu até estou esquecendo o sobrenome dele. É um neuropsiquiatra austríaco que viu a família inteira. A vida dele foi uma tragédia. Victor Breckel, mais ou menos isso. A vida dele, coitado. Até fome eles passaram depois da Primeira Guerra Mundial. Ele era de família judia. Acabou na Segunda Guerra Mundial, todos sendo presos. Aí a mãe morreu na câmara de gás, o pai e a esposa dele morreram de exaustão, a irmã ainda conseguiu ser resgatada e foi levada para um lugar seguro, e ele ficou lá, ele resistiu. E ele já era neuropsiquiatra quando ele foi preso, né? Ele tentou depois procurar entender todo o processo de dor e sofrimento dele. Então, ele entendeu o seguinte, que se a gente não encontrar um sentido para a nossa dor, a gente não resiste a ela. A gente precisa encontrar um sentido para aquela dor. Por que não? Para que ela está acontecendo comigo? Qual é a lição que ela tem que me dar? Porque se a gente encontra isso, isso aqui fica muito mais fácil. Aí nós vamos ter saúde espiritual. Mas as doenças, elas vão continuar existindo porque nós temos muito karma para resgatar, de deslizes, de outras experiências. Agora, só o fato da gente não adquirir doenças atuais, né, as doenças, as aflições atuais pelo equilíbrio, pela saúde da alma, a gente só vai ter que sofrer aquelas que já estão marcadas em nós para a gente resgatar. Então, a gente não vai se livrar delas ainda, porque a gente ainda precisa resgatar. Então, não é porque se a gente for equilibradinha, a alma for boa, que a gente não vai ter doença. Vai ter. As doenças kármicas têm que ser resgatadas. Em Roma, anos atrás, centenas de especialistas do mundo inteiro, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional, se reuniram por vários dias para tentar descobrir as enfermidades mais graves e devastadoras do século XX. A gente já está no XXI. No final do encontro, a grande surpresa. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas e alguns até materialistas. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa aprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Isso é real, isso não é lenda, não. Esse encontro houve, né? Então, em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a receita da saúde. Quem quiser ter saúde, não se tornar doente para gerar doenças, faça isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não vai ter muitos problemas. Se a gente não está com essa bola toda ainda, pelo menos a gente está caminhando para lá. Olha, nós estamos aqui, né? Isso já é um grande passo, aprendendo com a doutrina espírita. Muita paz para todos, continuemos a estudar o Espiritismo.